Hello pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, aqui em Suculentas da América. Eu sou a Lizzie, onde eu mostro as minhas suculentas, meu cultivo aqui nos Estados Unidos. Como vocês passaram a semana? Foi bem? Que bom ver vocês aqui de volta. Gente, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês a minha coleção de agavoides. Acredito que seja uma das preferidas. E de início eu quero mostrar para vocês, ó, quem abriu aqui hoje, tá bom? Vamos ver? Gente, olha só que fantástica esta plantinha. Eu vou deixar o nome na tela que eu não lembro quem é essa moça, tá? Mas olha só, ela abriu hoje, gente. Olha que coisa mais linda. É a Lily, tá? Aqui o nome em inglês, mas eu não lembro o nome em português, tá? Olha só, aqui essa parte da casa toma bem pouco sol, tá? Toma mais o sol da manhã, por isso eu acho que elas estão viradas pra cá. E olha só, vai abrir mais 3 cor de rosas. Olha que lindeza, gente. É uma perfeição de Deus, né? Fala que não. É uma seda, né? A pétala dela, não é maravilhosa? Eu tenho mais aqui, ó, que vai abrir, talvez seja de cor diferente. Quando eu abrir, eu vou mostrar pra vocês. Tá bom, gente? Agora, bora ver agavoides. Gente, a primeira agavoide que eu quero mostrar pra vocês é essa aqui, tá? Olha só. Ela deve ter uns 10 centímetros. Eu acredito que seja uma Frank Reynolds. Eu não tenho certeza, porque eu comprei sem identificação no supermercado, tá? Mas como que a gente sabe? Uma agavoide, ela é um tipo de echeveria que ela cresce e ela tem essas pétalas, né? Com a bem pontuda, bem afilada assim nas pontas. As agavoides têm essa característica. E elas têm a folha bem durinha, elas não têm pruína e normalmente elas são coloridas do verde ao vermelho, né? E aí tem algumas que são da natureza, provavelmente são híbridas, né? Como a conhecida Romeu Rubin. E apesar que assim, a Romeu ela é encontrada na natureza, a lipstick eu vou mostrar para vocês, entre outras, né? É difícil saber ao certo todas, né, a origem delas, mas as características dela normalmente é isso, é ter a folha bem assim pontuda, é ser bem durinha, é difícil tirar a folha dela e ela tem o crescimento bem lento, tá? Esse nome agavoides foi dado a ela porque esse formato da folha lembra uma agave, tá? Não quer dizer que ela tenha qualquer relação com agave, tá? É uma suculenta mesmo, né? Como uma echeveria, como essa Bluebird, né? Ela é diferente, ó. Ela é toda apruinada, a folha dela é afinada, né? Mas ela é mais molinha, né? Enfim, é diferente, né? A gente consegue reconhecer uma agavoide por essas características. Tá bom, pessoal? Essa número 1 é a Frank Reynolds, eu acho. Se alguém tiver uma outra identificação, pode colocar nos comentários que seja bem-vindo, tá bom? E aqui o vaso todo, olha só, com essa arvorezinha. Gente, eu comprei esse senécio, era um tamanico desse assim, e virou esta arvoreta. Coisa mais linda, não? Essa aqui, ó, ela foi se inclinando, saindo fora dele quando ele foi crescendo. Foi muito bacana ver ele se ajeitando sozinho. Apesar que são duas aqui, né, ó. São duas. Aqui não pegava muito sol, ó, o que tava aqui morreu. Eu acabei ainda botando 2 aqui, vamos ver, né, o que que acontece. Se cresce. Apesar que tá vindo brotinho, ó. Oh, achou. Vamos ver mais. Bom, pessoal, esta aqui é uma outra agavoide que tá bem maior que aquela. Ela não tem a folha tão pontuda quanto aquela outra, apesar que a coloração é muito parecida. Essa aqui não está talvez tão estressada, tão colorida quanto aquela, mas elas são muito parecidas, né? No formato e na coloração.
delas, apesar dela não estar tão vermelha quanto aquela. Pode ser que seja só o estresse diferente, né? Que aqui o vaso é mais fundo. Então, o que acontece? Ela tem mais substrato, né? Ela consegue ter mais nutrientes e acaba ficando menos estressada. E, gente, eu gosto muito de agavoides porque elas crescem, elas ficam grandes. Eu gosto de ver a planta crescendo, de ver a evolução da planta. Elas são fáceis de cuidar, elas não gostam muito de água, então é sempre interessante você ter um vaso pequeno com pouco substrato para que a água seque rapidamente, né, o substrato seque. Ou então um vaso de barro, assim, né, que vai chupar um pouco da água, né, e elas não gostam de ficar muito molhadas. Então, assim, é uma planta igual um cacto, assim, você não se estressa muito tendo que aguar. E elas ficam grandes. Essa aqui ainda não é a maior que eu tenho, tá? Eu vou mostrar maiores para vocês. Essa é a número 2, que eu acredito, talvez também seja uma Frank Reynolds, ok? Gente, número 3, essa aqui, eu acho que é a Agavoides Estrela, tá? Essa Agavoide aqui, ela tava do tamanho do vaso, tá? Eu vou ver se eu... Ó o tamanho desse vaso. Ó, talvez é número 15 centímetros. Ele tenha... É um vaso também de barro. Ela tava enorme, pegando aqui tudo praticamente. E aí ela foi diminuindo, para dar espaço para os babies, gente. Eu nunca vi uma agavoide dar tanto bebê assim. Eu não sabia que elas eram tão prolíficas. Olha só, que coisa linda. Olha só, folha brilhosa. Só tem assim, um probleminha da agavoide, que é assim, elas são delicadas, são sensíveis ao sol. Uma vez que elas estejam adaptadas, bem adaptadas, elas ficam em sol pleno. Mas até elas se adaptarem, ó o que pode acontecer, ó. Elas queimaram, tá? Essa aqui, que é a Agavoide Estrela, eu tenho uma outra. Deixa eu pegar aqui. Aqui, olha só. Ai, tem uma folhinha aqui que caiu seca. Olha só, também tá com uns queimadinhos, tá? Isso é o que acontece com... Nossa, ela não é verde mais claro disso que eu tô vendo aqui na tela do celular. Mas enfim, ó, ela consegue queimar facilmente. Esse que é o probleminha dela, ela tem que ser muito bem adaptada. Mas uma vez que ela esteja adaptada, você não tem mais problema com ela. Esse vaso, olha só, ele deve também ter uns 15 centímetros. Ela tá passando do vaso em altura, olha isso. Gente, eu acho incrível. E essa aqui, ela fica com a pontinha. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui, ó. Essa pontinha, ela não tá muito vermelha, mas ela fica bem vermelha, fica bem mais visível a pontinha vermelha delas, tá? É um espinhozinho, não chega a machucar, não. Mas eu acho uma planta maravilhosa. Vamos ver a mais uma. Bom, a próxima que eu vou mostrar é essa aqui, gente. Olha só, essa plantinha tá essa aqui era um potinho de Danone. Eu coloquei aqui para ela enraizar. Quando eu comprei, ela veio sem raiz. Demorou muito para enraizar. Essa aqui é a lipstick, tá, pessoal? Qual que é a grande sacada da lipstick? Ela tem as bordas, ó, vermelhas. E o que acontece? Mesmo no inverno ou no verão, ela continua com essas bordas vermelhas, tá? Não é linda? Gente, fala pra mim se não é linda. Essa, principalmente aqui, ela tá muito simétrica, ela tá muito linda mesmo, pequena. Já cresceu bastante desde quando ela chegou, que ela tava só secando folha. Eu falei, gente, eu vou perder essa planta, não acredito. E aí eu vi que ela tinha feito um bom enraizamento, aí eu aumentei a quantidade de substrato aqui mesmo, e depois falei assim, vou deixar ela aqui, até ela crescer mais.
tá? E essa não é híbrida, ela é encontrada na natureza sim, até onde eu fiz as pesquisas, tá? A próxima já tá aqui do lado. Gente, essa é a Ebony, ela já tá bem maior que a outra, ó, para vocês verem a comparação, a diferença entre elas é a cor. O verde dela é mais pálido, né? É um verde mais, sei lá, um verde abacate. E a borda dela, ao invés de ser vermelho, é puxado mais pro preto, tá? É mais escuro, né? A coloração dela é diferente. E eu acho também muito bonita. Gente, e como é gorda, não? Olha esta... Olha isso. É muito gorda. Essa aqui tá seca, tá? Essa folha já veio assim. Que ela vem com pouquinha raiz, né? O pessoal aqui manda a planta. Eu compro tudo online, tá, pessoal? Porque não tem como encontrar garden com plantas assim. Você encontra, às vezes, comuns, mas assim, mais diferentes, não encontra, né? Mas também muito bonita, encontrada na natureza desta forma. Pessoal, a próxima agavoide que eu quero mostrar é esta aqui. Também não tenho identificação, tá? Ela tá bem grande. Olha só, algumas marquinhas de queimado, tá? Porque elas realmente são delicadas. E ela tá me dando baby. E eu fico tão feliz. Gente, ela é bem bonita, essa aqui. Ela tem uma coloração bem verde. Já é um verde escuro, né? Ela fica mais claro no começo e depois vai ficando mais escuro, né? Formando um degradê nas folhas. Uma planta belíssima. Olha isso. Ela fica levemente avermelhadinha, mas não chega a fazer tanta... Aumenta um pouco de sol para ela, e por isso que ela tá com essas... ficando, né, um pouquinho mais vermelha, mas do lado de fora, não do lado de dentro, né? Enfim, vamos ver se ela vai mudar de cor. Mas também belíssima, belíssima. Também não tem identificação. Gente, olha só. Essa, que belezura. Que belezura de planta. Fala pra mim se não é linda demais. Olha isso. Ela tem a borda toda vermelha, da parte interna e da parte externa. É um vermelho bastante vivo. Bastante vivo. Eu gosto de ficar pegando, gente, elas não têm pruína, então eu mato à vontade, porque ela tem uma pétala bem sedosa. E olha só o que tá acontecendo. Ela tá lotada de babies, gente. Não é muito lindo? É muito linda. Eu não sei, gente, eu não tenho identificação dela também. Infelizmente, adoraria saber, tá? Fica aí o pedido. Se alguém souber, me fale, tá? Eu adoraria saber, que às vezes quando elas são pequenininhas, a gente não consegue identificar e acaba comprando planta igual, né? E não sabe o que vai ser no futuro. E às vezes a gente já tem. Então, olha só, tanto que a gente se confunde que eu tenho mais uma aqui, gente. Olha isso. É muito parecida, né, com a outra que eu já mostrei. Pode ser que seja diferente, que ela tenha outro nome, né? Mas é muito parecida. Tá aqui, ó, mais uma. Não sei se é igual. Tem algumas, gente, que eu já comprei e eu acabei perdendo a identificação. Psyche. Pode ser que seja essa aqui, pode ser. Mas eu não tenho certeza. Olha, tem essa aqui, que ela é pequenininha, tá, pessoal? É Echeveria Blue Dragon. Ela não tá colorida, olha só, ela deve ter, sei lá, uns 3 centímetros mais ou menos. Bem bonitinha, bem simétrica, uma gracinha, mas ela é bebezinha, ela tá em adaptação, tá indo bem, não queimou ainda, né? Quem queimou foi a outra que eu botei aqui em cima, né? Judiação. Mas não, ela já veio assim com esses machucadinhos e acabou dando uma queimada. Ela também, se não queimar, né? Não é minha planta, ela tem que passar pelo teste de sobrevivência. Ai, gente, essas plantinhas eu coloquei, eu fiz a caixinha da felicidade. Essa aqui é uma lindiana,
essa aqui, ai que bonitinha. Elas estão aqui em adaptação. Eu fiz a caixinha da felicidade, tem um vídeo, eu vou deixar para vocês, se vocês quiserem dar uma olhadinha. É de quando elas chegaram. Essa aqui, Goldfish. Essa aqui é uma Banese. Eu comprei essa como Banese, porque aqui não tem a Albert Bynes. E comprei esta aqui também. Ela tem o nome também de Banese. Só que essa aqui é roxa, aquela ali é rosa. Essa é maior, né? Ela tá bem grandona. Tá aqui em adaptação, aqui ela não pega muito sol, ela perdeu já um pouco de cor desde quando ela chegou, né? Ela tá em adaptação. Vamos ver se é o Albert Bynes ou se é uma outra chamada Banese, não sei. Bem, pessoal, a próxima plantinha que eu vou mostrar para vocês é essa Agavoid Moonstone. Eu tenho ela nesse potinho aqui. Esse é o menor potinho que as plantinhas é vendida, tá? Aqui você encontra. É um potinho de 5 centímetros, quadradinho. E olha só, que Agavoid linda. E eu tenho ela pequenininha e tenho ela grandona, gente. Olha isso. Olha que coisa fantástica essa planta, gente. Olha, só essa planta aqui já merece o like. Gente, olha isso. Olha o tamanho dela. Ela é lenta, gente. Não assim tão lenta, mas ela cresce bem devagar, tá? Para chegar nesse tamanho aqui, olha, eu já comprei ela grande, tá? Não comprei ela pequenininha assim, não. E olha só como essa aqui tá bem estressadinha. E eu tô tentando fazer isso com ela. Tô aumentando a quantidade de sol dela, tentando não queimá-la. E ó, dá pra ver que já tá aparecendo uma fina linha vermelha aqui na folha, né? Vamos ver se eu consigo deixar essa moça mais estressada, tá? E se você acha que essa ainda não merece o like, provavelmente essa merece. Gente, essa aqui é a Red Knight, é o Cavaleiro Vermelho. Olha que planta linda. Gente, essa consegui não queimar. Ela também tá num pote de barro. Eu prefiro deixá-las num vaso de barro, porque geralmente elas não gostam, tá? Se for num vaso de plástico ou outro material, que seja bem pequeno, para que elas possam secar rapidamente, né? Essa aqui tá bem vermelha, não tá? Gente, é maravilhosa essa planta, não é linda? Gente, não tem como não se encantar com uma planta dessa, não é verdade? Vocês gostam também de Agavoides? Deixa pra mim nos comentários. Falando em comentários, eu quero mandar um beijo pro Rio de Janeiro, que continua lindo, gente. Ai, que gostoso. Ai, lembrar das cidades, dos lugares que eu já visitei. O Pão de Açúcar é, assim, algo feito com as mãos de Deus, não é verdade? Amo, um beijo, Rio de Janeiro, beijo. Gente, vamos para a próxima e última Agavoid. Deixa eu pegar ela aqui. Gente, a última deste vídeo é essa aqui, gente. Agavoides Cayenne. Olha só, ela fica também bem vermelha. E ela fica, na verdade, toda vermelha. Ela não tá, mas ela fica, tá? Eu plantei elas todas juntas aqui nesse potinho. Let's cut it, Mom. Let's cut it. Não era um vaso, mas eu acabei furando e ele agora é um vaso. Eu tô aqui com essa Akayoshi e a Luella. Pick it. Luella, Akayoshi e Cayenne. Tá sendo aqui um sacrifício para não queimá-las, né? Porque tá muito sol. Mas eu tô conseguindo, eu tô deixando ela aqui. Eu tenho esse pezinho de laranja e tô deixando ela ali atrás, para ver se elas ficam, né, acostumando aí com o sol filtrado. E tá dando certo, né? Vamos ver até quando que vai dar. E espero ver essa moça toda vermelha. Será que eu consigo, gente? Vamos ver, né? Esse potinho, ó, de plástico, mas é um pote pequenininho e tá com 3. Vamos ver quem é que cresce primeiro e eu tenho que tirar ela daqui.
Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Fico aguardando aí o like de vocês, fico aguardando a inscrição de vocês no canal para que vocês vejam os próximos vídeos. Não esqueçam de se inscrever no canal e apertar o sininho para que vocês sejam notificados dos próximos vídeos, tá? Pode compartilhar com quem gosta de planta, pode compartilhar com quem ainda não gosta de planta. Tá bom, pessoal? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tá legal? Fiquem com Deus, um beijo e boas brotações. Tchau!